E o próximo item continua sendo a questão do zenital, bem interessante, tá? Que é a claraboia no banheiro. A gente tem visto cada vez mais a tendência da construção de casas minimalistas, né? Não só no Brasil, né? Fora dele, o Thiago pode falar. E eu tenho notado algumas consultorias que têm chegado aqui, onde o banheiro ele não se encontra na fachada principal, ele está mais na parte central do edifício, né, da casa. Então, a gente acaba tendo que prever aberturas zenitais. E todas as vezes, na verdade, elas chegam como claraboias, né? E muitas vezes no banheiro, então, as claraboias estão em cima dos chuveiros, tá? No box do banheiro. E daí, se a gente aqui só alguns exemplos, né? Ou em toda a extensão, ou parte, né? Alguns escritórios usam só o vidro, outros, às vezes, tentam fazer a estratégia de subir um pouquinho o vidro, fazer uma ventilação permanente, mas é sempre um conflito, né? Ventilação permanente tem questões acústicas, ou às vezes quando tem um pouco mais de frio, enfim. E no outro slide, acho que agora era tu que falava, né, Thiago? Eu estou indo não tem problema. adiante. Estou falando. Vamos acelerar um pouquinho, né? Geralmente chega assim para a gente, então só no box, né? Então, adiante, a gente coloca aqui, por que não? Essa aqui foi até uma consultoria que nos fez indagar e conversamos com os arquitetos, que, aliás, está sendo fantástica a consultoria. A gente trouxe um case aqui, ainda em andamento. Por que não distribuir, né, essa luz para as áreas de trabalho? Porque o box, claro, é interessante, né? Bom, enfim, só que se a gente for pensar em termos de uso do dia a dia, claro que depende dos hábitos, né? Mas o box ele é menos usado do que outros equipamentos. E por que não distribuir essa iluminação ao longo dos equipamentos para a gente evitar ligar a luz, né? Frequentemente. Então, ali algumas ideias, trabalhar mais linear, ou daqui a pouco trabalhar uma claraboia em toda ela, mas com um detalhe, que daí no próximo slide a gente mostra, né? Não em cima. Esse, então, é a consultoria que a gente está desenvolvendo, o escritório de Curitiba, e a casa fica no interior de São Paulo. Então, no próximo slide, a gente pode dar uma olhadinha nos banheiros. Tem uma casa bem minimalista, né? Então, aqui nessas suítes, os banheiros estão mais no centro. Então, inicialmente, chegamos ali com a claraboia, chegou, né, o projeto com a claraboia, em cima do box, e depois fizemos alguns testes. Esse aqui é o ASE, então, só para ver, chance de ganhar calor de ofuscamento é grande, onde a gente tem o amarelinho, né? Os boxes são mais no meio da planta. O que a gente pode fazer? Aqui é uma cidade bem quente, Barretos, tá? A gente pode trabalhar, aumentar um pouco o pé direito, trabalhar janelas também mais altas e bloquear com elementos opacos e com uso de isolantes muito importantes, tá? Para não ganhar calor. Então, a gente vai pegar a luz da onde é mais favorável. Nesse caso da cidade aqui, era leste. O oeste todo daí vai ser trabalhado com uma laje e também com isolamento térmico, porque lá é muito quente. Então, se a gente olhar o resultado ali em termos de tanto de suficiência quanto dessa questão do ofuscamento ou ganho de calor solar, a gente tem essa neutralidade, né? Estão ok. Então, uma ideia, né? Às vezes é algo simples, uma coisa, uma estratégia, um macete interessante, às vezes usar a sombra, né? O sombreamento da caixa d'água para essas zenitais não ficarem tão expostas. Então, tudo isso no início do projeto a gente consegue trabalhar, né? Exato. E complementando, né, eu acho que esse sempre é o paralelo legal, né, Veridiana, no nosso trabalho, eu aqui em Estocolmo e tu no Brasil, e a gente nota que tem algumas preocupações que são semelhantes, né. Eu, quando vim para cá, achei que ninguém se preocupava com superaquecimento aqui, né, ou se preocupava com carga térmica solar, e foi o que eu descobri que é completamente contrário, o pessoal se preocupa aqui também, é importante, principalmente em edifícios dominados por carga interna, né, que são os escritórios. Mas nesse caso de uma claraboia, né, no caso de um banheiro aqui, que é muito bacana essa solução, também há uma preocupação aqui em tentar, de certa forma, orientar e buscar a iluminação difusa da abóbada celeste, né, em vez da iluminação natural direta, né, ou da radiação, né, da insolação, enfim, que também é uma preocupação aqui no verão também, e ainda mais agora, né, a gente está vivendo já os impactos, né, das mudanças climáticas, e aqui nos países mais com latitudes muito altas, a gente já sente isso bastante, né? Então, como é que a gente projeta isso já pensando para climas futuros, né? Daqui 50, 100 anos, como é que a gente faz isso, né? Então, existe sim a preocupação aqui também de superaquecimento. E é importante até complementar essa questão, porque a gente
traz sempre o paralelo com a ventilação, né? Esses banheiros, então, o desejo era que tivesse exaustão, né, natural. Uma claraboia somente no teto, a menos que a gente levante um pouquinho e trabalhe com algumas venezianas e sempre, né, fique ventilado, é uma saída. Mas, claro, essa aqui a gente consegue bloquear o sol indesejável, equilibrar os níveis de iluminação, e ainda aqui vai ser trabalhado o Maximar com motorização, tá? Então vai ter a chance, né, de promover a ventilação num banheiro que é tão importante, né? Perfeito. Aqui outras ideias de como se fazer. Eu não tenho a fachada do banheiro exposta, né, para... Às vezes não quero, né, até por uma questão do minimalismo, enfim. Se eu tenho algo mais interno, não tem essa possibilidade, a gente pode criar pequenos jardins de inverno, né, e abrir, né? Ali tem alguns fixos, né, mas a gente pode abrir. Aqui no meio até tem a ducha, mas só para trazer aí algumas ideias, né? Então é possível melhorar as qualidades aí, né, de iluminação e ventilação. E eu acho que no próximo é um pepino que eu trouxe para vocês. Esse aqui é um projeto que ele tem aqui só está uma planta baixa do pavimento superior, onde tem 4 suítes, tá? Então, um projeto, o terreno ele não é pequeno, mas ele é estreito, fachada, afastamentos laterais acabam limitando bastante, por quê? Um programa extenso, colocar 4 suítes, a melhor vista é a da direita do nosso slide, tá? E a ideia era, não, tem que colocar a maior parte das suítes com aquela vista. Então, assim, as suítes ficaram extremamente estreitas, ainda passando, né, em normativas, né, mas assim, no mínimo, né, tem em torno de 3 metros, acho, cada uma, mais ou menos, né, de largura. Então, ambientes muito profundos, né, a gente traz já a dica do Tiago aqui. Claro, as suítes das laterais, a gente ainda tem a possibilidade de abrir, mas a do meio, ela ficou extremamente complicada. Aqui ainda está em andamento estudo, a gente vai avaliar aberturas zenitais dentro do quarto, com muito cuidado, né, mas é muito profundo. E no banheiro, o que a gente fez? O banheiro ficou enclausurado, a gente criou um jardim de inverno, então vai ter luz e vento, esse banheiro, e esse jardim de inverno também serve para iluminar esse corredor. Tá? Então, é uma forma de também equilibrar os níveis de iluminação, resolver o banheiro. Agora, daí, em outra fase, a gente vai pensar nas questões de privacidade, ver se esse é o melhor layout para o banheiro, enfim. São aqueles probleminhos de projetos que no dia a dia a gente tem, e é legal trazer o pepino aqui, porque é isso, né? E daí você vai falar para o cliente, não, mas vamos tirar uma suíte aqui. É o desejo do cliente, como é que a gente vai resolver? Sempre tem um jeitinho, né? Etapa de projeto sempre dá.